Então quer dizer que você tomou uma bomba na prova de algoritmos e o livro do Cormen é muito complicado para sua cabeça? Você quer muito aprender os tipos de sorte, mas não consegue compreender como eles funcionam? Você quer programar melhor do que já faz, mas já sabe tudo básico e precisa das técnicas ninja? Se você respondeu sim, você não está só. É possível falar uma tarde inteira dos motivos pelos quais o livro Algoritmos, Teoria e Prática não é muito amigável, apesar de, segundo a Amazon, ser um best-seller mundial sobre o tema. Mas provavelmente você está com desespero demais para ficar reclamando e quer aprender algoritmos rápido e aprender bem para a sua próxima prova. Pois nesse vídeo eu trago a solução para os seus problemas, um conjunto de materiais disponíveis que ensinam de forma boa o suficiente para você tirar uma nota bacana. Mas mesmo que você não esteja em desespero para passar em uma prova, esse vídeo é para você também. Se você quer programar melhor, desenvolver seu pensamento crítico ou simplesmente entender como os algoritmos funcionam, os recursos que eu vou compartilhar são perfeitos. Eles oferecem uma abordagem clara e prática para aprender algoritmos, tornando o processo muito mais fácil. Esse vídeo vai explorar as melhores ferramentas e métodos que podem transformar sua compreensão de algoritmos e aprimorar suas habilidades de programação, independente do seu nível atual. Entendendo Algoritmos, ou O Livro da Capa dos Ratinhos, é escrito por Aditya Bhargava e se vende como um guia ilustrado para programadores e curiosos. O propósito do livro é te fazer entender algoritmos com exemplos simples, de forma que ele definitivamente não é para pessoas com PhD. Para pessoas que já sabem algoritmos, é como se esse fosse um livro de alfabetização. Esse livro é uma boa recomendação para desesperados e pessoas que não têm professores, ou seja, autodidatas em programação. Mas ele não é uma muleta para você se apoiar. Ao invés disso, é como um trampolim. Ajuda a dar o salto inicial, mas quem tem que fazer as piruetas no ar é você. Acho que isso soa mais profundo do que eu imaginei, viu? Enfim, ele é um bom começo para quem quer aprender como um ponto de partida. Entendendo Algoritmos é um livro bem humorado e de leitura bastante leve. Ponto é que ele não é profundo, apesar de ser melhor do que o Algoritmos para leigos, que definitivamente não é para quem precisa passar na prova. Mas esse material tem carisma o suficiente para me convencer de que eu deveria usar recursão, porque isso melhoraria meu desempenho na programação. Agora eu vou falar sobre uma playlist de análise de algoritmos, mas antes, um breve disclaimer. Minha análise se baseia apenas até o vídeo 20 da playlist. Embora eu tenha verificado os títulos dos vídeos restantes, minhas impressões são especificamente sobre os vídeos que assisti. Para análise dos vídeos posteriores, estou me baseando nas descrições. Este conteúdo é dado nas disciplinas Análise de Algoritmos, Graduação. E, sinceramente, a experiência foi de uma sala de aula onde eu poderia colocar a professora na velocidade 2. Voltando ao tópico principal, se você está procurando um recurso que combine didática com um toque de fofura, a playlist da professora Carla Negri é a melhor escolha, talvez a única. Ela se dedica a apresentar o conteúdo de forma acessível, ou ao menos o quanto se pode ser, visto que o foco são pessoas da graduação. Mesmo assim, isso é um grande diferencial, especialmente em uma área complexa como a análise de algoritmos. A playlist é extensa e cobre o conteúdo de forma completa, abordando todos os aspectos necessários para entender bem a matéria. Embora o conteúdo possa parecer um pouco denso em alguns momentos, para não dizer doloroso, o esforço da professora para tornar o material compreensível e atraente é bastante evidente. Essa dedicação se traduz em uma abordagem que facilita o aprendizado e ajuda a passar na disciplina, mesmo que o conteúdo possa exigir um esforço adicional. Traduzindo, estude e pratique, usando o Cormen. Use a playlist como bengala para entender esse diabo de livro. A professora demonstra um cuidado especial na elaboração dos vídeos, que eu sei que eu já falei isso, mas são muito fofos. Isso contribui para uma experiência de aprendizagem mais agradável. Um dos grandes pontos positivos dessa playlist é que ela não é focada em nenhuma linguagem de programação específica, ou seja, você pode aplicar os conceitos aprendidos a diferentes linguagens, o que amplia a utilidade do material. Ela cobre uma matéria inteira de análise de algoritmos de maneira detalhada e bem estruturada, o que torna um recurso altamente recomendável. Dou 5 estrelas, apesar do meu cérebro ter derretido algumas vezes. Ok, se você está em busca de um conteúdo rico em informações e não se importa com a qualidade da imagem em 480p, este curso pode ser ideal para você. Ele foi gravado em 2012 e eu sei que isso já fazem 12 anos, pelo Deus Rei Professor Cedric, e a profundidade do material reflete sua experiência. A página do curso sugere que o tempo necessário para a conclusão varia entre 3 a 6 meses. No entanto, se você fizer uma maratona de estudos em um final de semana, ok, isso vai derreter o seu cérebro, consegue abordar uma parte significativa do conteúdo em um período mais curto.
Apesar disso, recomendo não fazer uma maratona. É mais eficaz avançar com calma, anotar os pontos que não entender, consultar o ChatGPT para esclarecimentos e absorver o material. Às vezes, assim como na universidade, você vai se perguntar: por que diabos eu estou vendo esse conteúdo? E isso é absolutamente normal. Eu me fiz essa pergunta algumas vezes enquanto assisti o curso. O Cedric é um faraó da computação, mas todos eles viram múmias eventualmente. E a dicção dele corresponde à idade. Mas, se você prestar atenção, e você tem que se esforçar para isso, vai conseguir aprender bastante coisa. No entanto, e eu tenho que falar a verdade nesse ponto, é importante destacar alguns pontos fracos do curso. Ele exige um conhecimento prévio de Java, o que limita sua flexibilidade para quem não está familiarizado com essa linguagem. Às vezes, o curso parece se inclinar mais para o ensino de Java do que para a abordagem de estruturas de dados e algoritmos propriamente ditos. Além disso, o curso não é amigável para iniciantes da programação, pois se posiciona como um curso de nível intermediário. Porém, com o tempo, você também aprimora suas habilidades em Java, conhecendo recursos como interfaces, genéricos e iteração. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu lembrei de outro livro que me ajudou a passar na matéria de estruturas de dados. Estruturas de dados e seus algoritmos, de Jamie Louise, de nome difícil, e Lillian Markesson. Na minha época, o professor falou que o livro era raso e que eu deveria procurar materiais melhores, mas eu achei ele ótimo para entender o funcionamento das estruturas de dados. Talvez o professor tenha só falado um papinho de professor. Enfim, é um livro bastante amigável, o problema é encontrar ele. Agora vamos supor que você queira aprender do jeito certo, com calma e absorvendo o conteúdo como se fosse água. E ainda queira uma pitada de desafio. Aprender enquanto sai da zona de conforto é essencial para o crescimento e eu já falei isso em outros vídeos. Mas a verdade é que enfrentar dificuldades pode acelerar seu aprendizado e com certeza vai aumentar sua resiliência. É importante, porém, lembrar que falhar faz parte do processo. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado e uma chance de ajustar sua abordagem. Portanto, não se desanime com os obstáculos. Em vez disso, veja eles como etapas no caminho. E sobre aprender com desafios, a primeira dica é clara. Afinal, estamos falando de uma plataforma consolidada no mercado. O LeetCode é como um Monte Everest da programação. Todos comentam sobre a dificuldade de alcançar o topo, e no final da jornada, você fica com a sensação de ter vencido um grande desafio. As questões do LeetCode são como verdadeiros quebra-cabeças mentais, projetadas para fazer você pensar muito e pensar fundo. Muitas pessoas argumentam que o LeetCode não é a melhor plataforma para aprender do zero. E, de fato, seu foco não é ensinar a programar, mas sim ajudar quem já tem experiência a se aprimorar. Além disso, eles se promovem como uma ferramenta que pode te aproximar de oportunidades em grandes empresas. Porém, essa não é bem a realidade do Brasil. Mesmo assim, ela é freemium, ou seja, você pode tirar uma casquinha dela e melhorar suas habilidades de resolução de problemas. Eu achei essa opinião aqui bastante esclarecedora, então vou só traduzir ela. O LeetCode provavelmente é um dos melhores lugares para resolver questões de algoritmos. Eles também dividem as questões por empresas, o que te dá uma visão mais detalhada sobre as tendências de cada companhia. Além disso, oferecem uma prática guiada por meio da página Explore. No entanto, o LeetCode não é um bom recurso para outros tipos de questões de entrevistas, como design de sistemas ou perguntas sobre linguagens e tecnologias específicas. Eu sugiro que você aprenda primeiro os fundamentos de algoritmos e estruturas de dados antes de começar no LeetCode. Mas, uma vez que você tenha dominado o básico, o LeetCode é definitivamente um dos melhores sites de preparação. Pela minha experiência, consegui passar na maioria das entrevistas, inclusive em grandes empresas, principalmente estudando pelo LeetCode. Eu vou deixar na descrição um link com guia de questões de entrevista que foca em grandes empresas. Eu não tenho propriedade para falar de FANG, e na minha opinião, as pessoas deveriam fazer a jornada do LeetCode não para conseguir um emprego, porque isso pode ser extremamente frustrante se você não conseguir no final, mas sim como um aprimoramento enquanto programador. Também acho válido jogar a dica do HackerRank, a alternativa ao LeetCode e o Code Wars. Se você quiser aprender a linguagem e suas características antes, recomendo o Exercism, uma plataforma deveras amigável. Os exercícios começam com historinhas, e eu sei que isso é polêmico, porque há quem goste e há quem ache extremamente irritante. E as questões são bem fáceis de fazer. O baque entre quem sai do paradigma de aprender a linguagem para aprender a resolver problemas pode ser menor se você se preparar direito. Ok, esses não são todos os conteúdos do mundo para você aprender algoritmos. Na descrição eu vou deixar outras fontes recomendadas.
Eu disse que eu ia indicar métodos para você aprender algoritmos online rápido, mas isso é mentira, como você pode ter visto. Se você chegou até aqui, você viu que eu não botei nada para você aprender algoritmos online rápido. É porque não tem jeito de aprender algoritmos online rápido e aprender decentemente, principalmente se você está estudando para uma avaliação. Tudo requer tempo e dedicação, assim como uma plantinha que você tem que molhar com a água da atenção. Porém, esse tópico é mais palatável se você fizer com calma e ouça bem o meu conselho. Aprenda algoritmos antes que eles aprendam você. Isso é menos filosófico e mais prático do que parece.